Capítulo 205, Que cara azarado, tudo está pronto, exceto por uma coisa. Com uma expressão estranha, Mei olhou para trás e teve certeza de que Gu Shangji estava realmente olhando para o menino bem atrás. Para ser justo, ao chegar a tal ocasião, sua comitiva originalmente deveria estar esperando do lado de fora dos corredores, já que eles não tinham direito de entrar neste terreno, mas os presentes que ela trouxe eram bastante caros, então, para mostrar sua sinceridade, ela permitiu que seus seguidores para carregá-los para dentro com ela. Naquela época, esse jovem criado dela, que geralmente parecia esperto, tomou a iniciativa de perguntar, dizendo que queria acompanhá-los e ampliar sua visão de mundo. Mei não sentiu que havia algo errado com isso e sabia que Gu Shangji definitivamente não se importaria, então ela concordou com o pedido dele. No entanto, ela agora estava confusa com o que estava acontecendo. Por que Gu Shangji está olhando para ele? Será que há algo estranho sobre esse jovem? Ela supostamente o conhecia muito bem, então ela claramente entendeu que ele não ficaria facilmente intrigado com qualquer coisa. Irmão Sênior Gu, há algum problema? Ela murmurou baixinho, como se o estivesse questionando. Não é nada. Eu simplesmente não posso acreditar que você traria um jovem servo neste tipo de ocasião. Parece que ele é especial para você. No entanto, ainda estou emocionado por você ter viajado milhões de quilômetros para chegar aqui. Gu Shangji rapidamente recuperou a compostura e desviou os olhos do menino de aparência limpa. Então, ele revelou um leve sorriso e cumprimentou Mei, mas suas palavras pareciam revelar sua leve curiosidade em relação ao relacionamento dela com a jovem serva enquanto a provocava ao mesmo tempo. Aos olhos do público, essa parecia ser a razão por trás de sua expressão estranha agora. Afinal, não era inapropriado para Mei trazer seus seguidores e servos com ela. Quanto a Mei, ela entendeu que Gu Shangji estava zombando dela deliberadamente, mas sua lealdade a ele era inquebrável. No momento, ela não pôde deixar de revirar os olhos para ele e disse: Irmão Sênior Gu, pare de brincar comigo. Ele é apenas um jovem servo encarregado de alimentar meu Pegazi. Se eu soubesse que isso incomodaria você, não o teria trazido para ampliar sua visão de mundo. Ao dizer isso, ela conseguiu explicar a situação do seu lado. Vendo essa cena, muitas pessoas instantaneamente perceberam o que estava acontecendo enquanto o grupo de grandes figuras conversando ao lado também desviava o olhar sem se importar com isso. Mesmo que uma competição de sparring estourasse no momento entre a geração mais jovem, seria apenas um pequeno argumento aos olhos deles, sem merecer sua atenção. No entanto, o que o surpreendeu um pouco foi a atitude de Gu Shangji agora. Ouvindo a explicação de Mei, Gu Shangji sorriu despreocupadamente e disse: O que você está dizendo, Mei? Eu só estou curioso. Estou surpreso que você se importe tanto comigo, irmão Sênior Gu. Estou realmente emocionado. Ela também sorriu de volta para ele. Mesmo que suas palavras soassem normais, na verdade escondiam um forte sentimento de tristeza, pois ela só ousava dizer tais palavras para ele na frente de todos. Normalmente, quando os dois estavam sozinhos, ela não ousaria falar com ele em um tom tão casual e levemente queixoso. Quanto a Yuming Kong, ela foi capaz de ouvir o tom de suas palavras, que de repente encheram seus olhos de fênix com frieza, levando-a a se inclinar mais para o lado de Gu Shangji,
como se ela estivesse declarando seus direitos. Ao mesmo tempo, Gu Shangji também podia ouvir a melancolia nas palavras de Yi-Mei, mas ele sorriu levemente e não prestou muita atenção nisso. Ele não quis dizer mais nada sobre isso, pois entendeu que ela tinha inteligência para saber quando recuar e levar seus pensamentos em consideração, sem passar dos limites. Além disso, ele também estava muito satisfeito com o trabalho dela, então, naturalmente, ele permitia que ela tivesse alguns pequenos acessos de raiva de vez em quando. Oh! Parece que ele é uma pessoa muito motivada. Logo, Gu Shangji sorriu e olhou para o jovem servo mais uma vez antes de elogiá-lo. Este jovem servo é um menino de sorte. Na verdade, ele recebeu um elogio do jovem mestre Shangji. A maioria dos jovens prodígios não podia deixar de sentir inveja do servo de aparência jovem ao ouvir seus elogios. Não foi fácil receber uma palavra de elogio de Gu Shangji. Afinal, para os jovens prodígios, receber elogios dele não era diferente de ser considerado uma boa perspectiva por ele, mas, na verdade, havia uma diferença de significado. O irmão sênior Gu está elogiando você. Você deveria agradecê-lo rapidamente, Yi-Mei disse com uma leve insatisfação e franziu as sobrancelhas depois de olhar para o jovem servo cuja expressão tinha sido um pouco antinatural desde o início. Ele geralmente é inteligente e eficiente, mas porque parece que sua cabeça não está funcionando normalmente recentemente. De repente, ela conectou isso com o comportamento de Gu Shangji agora, fazendo-a franzir a testa e sua expressão mudar instantaneamente. Ela não era estúpida por não notar as anormalidades do menino neste momento, mas dado que havia muitos especialistas poderosos no salão, ela não disse muito sobre isso. Ao ouvi-la, o jovem chamado Shu Fan ficou surpreso quando se ajoelhou apressadamente no chão com as pernas enfraquecidas e disse: "Estou realmente surpreso ao ouvir tantos elogios do jovem mestre Shangji." Ao mesmo tempo, suas costas ficaram instantaneamente cobertas de suor frio, quase umedecendo suas roupas. Seu coração estava tremendo e cheio de insatisfação desde que ele era filho do Imperador do Céu Yi. Antes disso, ele estava acima de tudo e cuidando de bilhões de pessoas enquanto mantinha um poder terrível que conquistou o medo e o respeito dos antigos clãs imortais. Mesmo depois de tal situação, ele não tinha muito respeito por Yi-Mei, pois sentia que, desde que tivesse apenas uma chance, ele poderia recuperar sua identidade original e recuperar seu status anterior. Foi por isso que ele pediu a Yi-Mei que o levasse ao salão usando a desculpa de ampliar sua visão de mundo para que pudesse encontrar um poderoso cultivador dos antigos clãs imortais em quem pudesse confiar. No entanto, antes que ele pudesse ver um cultivador de tal nível no momento em que entrou no salão, ele foi imediatamente notado por Gu Shangji no segundo seguinte. Assim que aconteceu, ele sentiu todo o seu corpo e alma tremerem, como se sua mente estivesse sendo lida por alguém. Mesmo que ele não tenha aparecido no mundo exterior por tempo suficiente para saber sobre Gu Shangji, ele ainda conseguiu ouvir alguns rumores sobre ele. Portanto, ele sabia que era um inimigo poderoso que não deveria ser subestimado, já que muitos de seus métodos eram suficientes para causar arrepios na espinha, levando à sensação de que Gu Shangji poderia ser o inimigo mais poderoso que enfrentaria em sua vida. Na verdade, Shu Fan esperava encontrá-lo hoje ao vir para a Immortal Gu Family. No entanto, no momento em que o viu,
ele não pôde deixar de sentir a mesma aura assustadora e intimidadora que sentiu ao enfrentar seu pai naquela época. Este é um sentimento tão familiar. Parece que estou enfrentando um jovem Deus invencível, embora ele esteja apenas olhando para mim. Seus olhos casuais e naturais estão realmente cheios de uma sensação assustadora de domínio e frieza. Este homem é muito, muito assustador do que os rumores sugerem. Nesse momento, Chufan imediatamente elevou a vigilância dentro de seu coração ao máximo e, felizmente, conseguiu controlar suas emoções com precisão, revelando uma expressão assustada que era natural e real. Aos olhos do público, não parecia haver nada de errado com sua expressão. Para muitos jovens prodígios, não era fácil não se envergonhar ao receber elogios direto de Gu Shangji, o que significava que o desempenho do jovem servo já era muito bom. Foi um susto e tanto. Não esperava que isso fosse acontecer. O grupo de cultivadores poderosos do clã Raposa de 9 Caudas também fez uma cara confusa. A princípio, eles pensaram que as ações anteriores de Imei haviam ofendido Gu Shangji, fazendo-os suar profusamente, mas ao vê-lo exibir uma atitude tão casual, eles perceberam que estavam pensando demais nas coisas. Afinal, o poder atual de Gu Shangji era suficiente para fazê-los palpitar e se encher de medo. Imei não foi apenas salva por ele também era seu irmão mais velho em termos de status, então se ela se aproximasse dele, seria uma grande coisa para todo o clã Raposa de 9 Caudas, pois todos esperavam ver tal resultado. Embora Yu Kong fosse a noiva de Gu Shangji, que tinha o apoio da dinastia celestial incomparável, eles não se importavam, pois todas as oportunidades também vinham com riscos. Além disso, eles não seriam nenhum grande problema se Yu Kong se ofendesse, já que ela seria insignificante quando eles conseguissem ficar do lado bom de Gu Shangji. Afinal, a maioria dos homens neste mundo tinha várias esposas. Mesmo que Imei tenha sido noiva do jovem mestre do clã do Tigre Branco, ainda não faria nenhuma diferença, já que a mudança no noivado de alguém era uma ocorrência comum neste mundo, sem mencionar que o noivado foi cancelado pelo White Tiger Clan por conta própria. A força e o poder de Gu Shangji já o predestinou para ter facilmente as coisas que muitas pessoas não poderiam obter ao longo da vida. Essa era a verdade que permaneceria inalterada através dos tempos. Este jovem servo deve saber o seu lugar. Não devíamos tê-lo deixado entrar desde o início. Imei deve mudar sua personalidade de coração mole. Agora é uma boa oportunidade para ela se aproximar do jovem mestre Shangji, então ela não deve cometer nenhum erro. Muitos dos poderosos cultivadores e anciãos do clã Raposa de 9 Caudas olharam para Imei enquanto suas mentes vivas surgiam com todos os tipos de ideias. Quanto àquele jovem servo de aparência limpa, eles já haviam decidido matá-lo assim que deixassem a família Gu imortal. Caso contrário, haveria um rancor entre sua jovem senhora e Gu Shangji, o que afetaria gravemente todo o clã. Por menor que seja a possibilidade, o problema deve ser resolvido desde o início. Você pode se levantar. Não gosto que as pessoas falem comigo enquanto estão ajoelhadas. Vai parecer que estou abusando dos meus poderes. Gu Shangji então abriu a boca novamente com um leve sorriso no rosto, ignorando os pensamentos dos outros no corredor. Ele parecia tão gentil e elegante que seria difícil para qualquer um encontrar falhas.
Jovem senhora Zijin, o que há com aquele jovem servo? Xiuyar perguntou curiosamente. Ele é apenas um jovem servo. Por que ele está recebendo tantos elogios de Gu Shangji? Wang Zijin também estava confuso. Ele é apenas um jovem servo normal. Por que Gu Shangji diria essas coisas? Ela simplesmente não conseguia descobrir ou ver qualquer coisa também. Não sei. Acho que não há problema. Ela balançou a cabeça. Embora ela fosse uma transmigradora, isso não significava que ela deveria saber sobre tudo, já que ela só poderia conectar os eventos atuais com informações que ela conhecia na vida anterior e fazer um palpite vago. Entretanto, esta dona do clã Raposa de 9 Caudas parece estar interessada em Gu Shangji. Havia uma expressão estranha em seus olhos, mas depois que ela conectou com o fato de que Gu Shangji resgatou Yimei das mãos do sucessor das artes demoníacas, ela de repente sentiu que não era uma surpresa. Desde a antiguidade, a sequência de um herói salvando uma donzela em perigo conquistou o coração de muita gente e, mesmo sendo uma sequência clichê, sua eficácia foi absoluta. Na verdade, a maioria dos cultivadores tinha os mesmos pensamentos que ela. Obrigado, jovem mestre Shangji. Ouvindo as palavras de Gu Shangji, Shu Fan se levantou enquanto sua voz tremia ligeiramente. Ele tentou ao máximo esconder suas emoções, não ousando expor nada, pois sentia que não tinha nenhum segredo para contar na frente de Gu Shangji. Como poderia haver um jovem tão aterrorizante neste mundo? Seu coração estava tremendo. Mesmo que ele recuperasse sua identidade original, ele também não ousaria ofender facilmente Gu Shangji. Logo, esse pequeno incidente passou, e muitos jovens prodígios começaram a conversar novamente, ignorando o que acabara de acontecer. Eles sinceramente pediram conselhos sobre cultivo a Gu Shangji, e ele respondeu a todos com um leve sorriso no rosto, parecendo um jovem líder justo. Enquanto isso, Yimei sentou-se graciosamente ao lado dele, ignorando completamente a expressão assassina de Yumingkong, como se ela estivesse desafiando sua posição como sua primeira esposa. Em relação à rivalidade explícita e discreta das duas mulheres, Gu Shangji não se importava, pois sabia que duas delas não cruzariam a linha e fariam qualquer coisa que o irritasse. Yumingkong era orgulhosa e arrogante, então ela não podia se permitir compartilhar nada, especialmente com qualquer outra mulher que aparecesse ao lado de Gu Shangji além dela mesma, mesmo sabendo que Yimei nunca conquistaria seu coração. Quanto a Yimei, ela entendeu claramente que ainda era muito valiosa para Gu Shangji, então se Yumingkong realmente ousasse atacá-la, ele definitivamente faria algo para detê-la. A essa altura, ele pode até começar a não gostar de Yumingkong, então, se ela mesma fosse esperta, não ousaria fazer nada com Yimei. Naturalmente, se ela a atacasse, ela cairia direto na armadilha de Yimei porque as chances de Yimei aumentariam assim que Yumingkong começasse a perder o favor de Gu Shangji. Esta foi uma guerra fria que muitos jovens prodígios notaram, que encheu seus corações de inveja e ciúme. Quer fosse Yumingkong ou Yimei, todas eram beldades de primeira linha do além e tinham inúmeros admiradores. Yumingkong foi até apelidada de a beleza máxima da dinastia celestial incomparável. Tchisk, que cara azarado! Enquanto isso, Gu Shangji levou sua taça de vinho feita de jade branco à boca. Com uma expressão brincalhona, ele olhou para o canto e viu o jovem criado de aparência limpa que sempre mantinha a cabeça baixa.
No momento, Gu Shangji já havia descoberto toda a situação. Assim que o jovem servo entrou no salão, ele imediatamente notou o fortuite em seu corpo. Para ser justo, não foi fácil se tornar o alimentador de cavalos de Yimei, já que o clã Raposa de 9 Caudas ainda era um clã imortal antigo, mas por alguma razão, a fortuidade deste jovem servo era claramente muito menor do que os outros seguidores próximos. Ele, quase atingindo um dígito. Quão azarado ele é! Gu Shangji só conseguia pensar em uma possibilidade. Este jovem servo deve ter ofendido acidentalmente um fortuito. Com base na notificação do sistema, assumindo o corpo de um especialista, obviamente aponta para a troca contínua de almas que mesmo aqueles poderosos especialistas não notarão, o que significa que existe outra parte que teve sua alma trocada. De acordo com o conhecimento familiar de Gu Shangji sobre o clichê de troca de almas, isso significava que uma pessoa poderosa de repente teria seu corpo substituído pela alma de um fraco. Então, o fraco usaria o corpo e a identidade roubados para continuar se exibindo. No entanto, havia uma brecha óbvia em tal história, que era que o hospedeiro perderia as memórias de seu predecessor depois que suas almas fossem trocadas, e o resultado mais clichê dessa trama foi o roubo do corpo de uma grande figura. Naquela época, Gu Shangji não se importava para onde a alma dessa grande figura foi. Se a pessoa teve sua alma desintegrada ou devorada, não era realmente tão importante, mas olhando para o menino, ele tinha certeza de que a alma da grande figura havia naturalmente entrado no corpo de seu alvo. Isso significa que o corpo deste jovem servo agora contém a alma da pessoa que teve seu corpo arrebatado. Isto é interessante. Isso significa que o jovem servo roubou sua identidade. Gu Shangji rapidamente descobriu tudo. Descobriu-se que o recém-aparecido Fortuatazoni não era realmente o jovem servo, mas o inimigo do jovem servo. Talvez, ele mesmo também esteja confuso sobre por que alguém de repente substituiu sua identidade e o reduziu a um alimentador de cavalos. É claro que Gu Shangji não tinha nenhuma simpatia por ele e, em vez disso, queria obter mais informações desse jovem. Logo, o banquete de aniversário de hoje finalmente terminou. No entanto, os convidados não se despediram e foram embora, já que a maioria das facções optou por ficar na família Gu Imortal temporariamente por alguns dias. Afinal, eles fizeram uma longa e difícil jornada aqui para a família Immortal Gu, então, naturalmente, eles aproveitaram esta oportunidade para visitar o local e testemunhar a verdadeira força da família. Nesse ínterim, Gu Shangji também deixou o salão, mas ordenou secretamente a Yimei que ficasse de olho no paradeiro de seu jovem servo chamado Shu Fan. Eu entendo, mestre. Ela acenou com a cabeça sem fazer perguntas, pois também percebeu que algo estava errado com Shu Fan. Afinal, não importa o quanto ele tentasse esconder, ainda havia rachaduras a serem vistas, especialmente sob a observação cuidadosa de Yimei, tornou-se ainda mais aparente. No momento, Shu Fan estava seguindo o clã Raposa de 9 Caudas até a residência que a família Gu Imortal havia preparado para eles, mas ele não percebeu que Yimei agora estava secretamente de olho nele. Depois de finalmente sair da vista de Gu Shangji, ele deu um suspiro de alívio, como se tivesse escapado com vida. Ninguém conseguia entender o que se passava em sua mente naquele momento. Um jovem como Gu Shangji era um monstro completo,
e cada palavra ou ação sua era suficiente para causar arrepios na espinha, especialmente quando ele sentia que Gu Shangji parecia tê-lo notado. Espero que seja apenas minha imaginação. Agora, ele só esperava que o tempo passasse rapidamente para que ele pudesse deixar a família Gu imortal em breve. Então, ele poderia pensar em uma maneira de romper com a identidade de alimentador de cavalos de Imei e bolar um plano. Hoje, ele realmente viu muitos especialistas poderosos dos antigos clãs imortais. Se ele tivesse enfrentado todos eles com sua identidade anterior, eles teriam mostrado um imenso respeito por ele, mas agora, ele não era digno de entrar em contato com eles, muito menos abrir a boca e explicar tudo para eles. No entanto, mesmo se eu tivesse a chance de explicar, quem acreditaria em tal absurdo? Como alguém teve sua identidade roubada de repente? Receio que eles simplesmente me tratem como um lunático. Se ao menos minha irmã mais nova, e eu, estivesse aqui, ela definitivamente me reconheceria. Shu Fan murmurou para si mesmo. Ele tinha certeza porque sabia que o ladrão que roubou sua identidade não tinha absolutamente nenhuma lembrança do que agora possuía. Muitas coisas sobre aquela época são conhecidas apenas por mim e minha irmã. É impossível para aquele ladrão saber. Essa será minha melhor chance de provar minha identidade. Enquanto isso, após retornar ao palácio, Gu Shangji começou a refinar o boneco disfarçado de sucessor das artes demoníacas. Essas marionetes no reino do Senhor Sagrado foram retiradas da caverna portátil suprema deixada pelo Ser Supremo da reencarnação antiga. Na superfície, não parecia muito diferente de qualquer outro cultivador humano normal, e até o material era semelhante à pele e ossos dos cultivadores, mas por dentro havia muitas pequenas linhas pretas e brancas. Uma vez refinado o boneco, ele não se tornava diferente de um verdadeiro ser vivo, pois envolvia o uso mais profundo do princípio da reencarnação. Sem se importar muito, Gu Shangji focou seus olhos no centro da marionete. Um brilho nebuloso brilhou em sua superfície enquanto as tiras das correntes divinas de ordem estavam penduradas como uma cachoeira, o que era surpreendente. Ao fechar os olhos, um estranho deus inominável apareceu instantaneamente em sua mente com uma aparência indescritível. Estava cercado por uma espessa névoa cinza, tornando-o incrivelmente misterioso. Sua forma esgotaria a imaginação de um ser vivo, enviando suas mentes para um poço sem fim com apenas um olhar e até mesmo levando-os a uma loucura eterna. Esta era a arte da visualização nas artes demoníacas, e o Deus visualizado estava sendo criado através da imaginação inesgotável de Gu Shangji. Diferentes pessoas que praticaram esta arte da visualização imaginariam naturalmente diferentes seres divinos. Felizmente, Gu Shangji era um transmigrador, então ele entendeu que a imaginação de alguém era infinita, o que significava que havia um fator desconhecido. Neste mundo Wuxia, se algo não pode ser descrito, significa apenas que é profundo. De repente, as duas cores, preto e branco, apareceram em seus olhos sombrios. Neste momento, a demonização começou a ocorrer levemente em suas costas enquanto seu cultivo continuava subindo para o reino sagrado. O vazio estava começando a desmoronar quando rachaduras fracas apareceram, e parecia que ele poderia estender a mão para quebrar as estrelas e explorar o cosmos. Asterisco puff, asterisco no momento seguinte, as duas cores,
preto e branco, de repente se transformaram em uma espada imortal que penetrou no núcleo da marionete. Com um puff, uma rachadura apareceu imediatamente na carapaça do reino do Senhor Sagrado. Então, as formações se entrelaçaram, como se tivessem acabado de acordar, e começaram a extrair a essência do universo, o que causou uma flutuação crescente em todo o palácio como um maremoto furioso. Felizmente, a vizinhança era muito silenciosa e era o local de cultivo de Gu Shangji, então ele o escondeu com um Deception Ciao, bloqueando qualquer vazamento de energia. Asterisco 1, asterisco no vazio, uma energia assustadora se entrelaçou, e uma série de runas do tipo Grand Flask rapidamente pousou nas rachaduras da marionete. No final, as muitas runas negras desapareceram por dentro. O feitiço inicialmente puro era de repente como uma luz misturada com uma rica cor preta, exalando uma terrível energia demoníaca. Agora é uma boa oportunidade, já que as várias facções estão reunidas aqui. Tudo está pronto, exceto por uma coisa. Gu Shangji semicerrou os olhos. Então, ele assentiu e olhou para o boneco à sua frente, revelando uma expressão de satisfação. A marionete do reino do Senhor Sagrado à sua frente já estava infectada por sua energia Nami. Até então, enquanto um cultivador pudesse sentir a origem de sua aura, eles não seriam capazes de diferenciá-lo do sucessor das artes demoníacas. No entanto, Gu Shangji não planejou confiar neste fantoche para enganar a todos, pois ele só queria usá-lo para desviar temporariamente a atenção do mundo para seu alvo. Depois disso, ele poderia fazer a mesma coisa infectando outro fantoche com suas artes demoníacas e mantê-lo por precaução. Mas com quem devo começar? Em sua mente, uma série de figuras passou por seu cérebro. Ao elaborar um plano, ele percebeu que o sucessor das artes demoníacas que apareceu desta vez poderia ser mais do que apenas uma pessoa. Assim como Yeling que apareceu antes, ele era apenas um peão que poderia ser descartado a qualquer momento. Logo, Gu Shangji fixou o alvo em seu companheiro transmigrador, Wang Zijin. Para o mundo exterior, Wang Zijin era extremamente misteriosa, e sua força era poderosa o suficiente para neutralizar o sucessor das artes demoníacas no reino do Senhor Sagrado até que Gu Shangji chegou para resgatá-la. Além disso, Wang Zijin é secretamente o sucessor do Palácio Mortal, então é ainda mais razoável para o sucessor das artes demoníacas atacá-la. Quanto a como posso fazer com que sua identidade seja conhecida por todos, isso realmente não importa. Tudo o que preciso fazer agora é cobrir meus rastros. Ele já tinha um plano perfeito em mente. Capítulo 206, o assim chamado valor final do Príncipe do Céu, espere até que eu venha resgatá-lo. Depois de tudo planejado, Gu Shangji se lembrou do lado de Imei e daquela pessoa extremamente azarada, então ficou interessado em saber sobre sua verdadeira identidade. Imediatamente, ele guardou os dois fantoches e todas as formações enganosas dentro do palácio. Asterisco 1, asterisco ele deu um passo à frente e rapidamente desapareceu no vazio enquanto se dirigia para o complexo do palácio onde o clã Raposa de 9 Caudas estava descansando. Logo, dentro de um grande palácio, Imei, que cultivava com os olhos fechados, sentiu uma flutuação no vazio, então de repente ela abriu os olhos. À medida que as ondulações se espalhavam, um portal apareceu no vazio ao lado de uma aura com a qual ela estava familiarizada. Gu Shangji saiu do portal.
Mestre? Ela imediatamente revelou uma cara de alegria. Ao vê-lo aparecer de repente em seu palácio no meio da noite, ela não pôde deixar de corar um pouco enquanto muitos pensamentos surgiam em sua mente. Então, Gu Shangji acenou com a cabeça e manteve a mesma expressão que tinha ao enfrentar o público, mas desta vez, ela não se atreveu a desrespeitá-lo como quando disse aquelas palavras sombrias para ele durante o dia no grande salão. Parece que você não está relaxando. Eu posso ver que você está trabalhando muito duro em seu cultivo. Ele sorriu antes de casualmente encontrar um lugar para sentar. Mestre, por que você está aqui tão tarde? É por causa de Shu Fan. Ela rapidamente percebeu que ele obviamente não estava aqui para ela. No entanto, ele sorriu e respondeu: não posso estar aqui para você. Com isso, ele a puxou para seus braços e sentiu seu corpo macio que era como água mansa. Ao mesmo tempo, suas 9 caudas de raposa brancas balançavam suavemente para frente e para trás com um estranho encanto. Mestre, mesmo sabendo que essas eram apenas palavras casuais dele, ela ainda não podia deixar de se sentir feliz em seu coração. Pelo menos significava que ele não era tão indiferente a ela como antes. Shu Fan. É este o nome daquele jovem servo? Ele perguntou intrigado. Shu Fan. Um nome de protagonista realmente padrão. É tão mundano que se encaixa em um enredo de merda. Sim. Naquela época, eu o vi morrendo de fome na rua, então senti compaixão e o acolhi. Ouvindo-o, ela entendeu que ele estava falando sobre algo sério, então ela explicou a ele solenemente sobre o passado de Shu Fan. Depois de deixar o salão de Bequoits, ela seguiu as ordens de Gu Shangji e ficou de olho nos movimentos de Shu Fan. Ao mesmo tempo, ela repassou o passado dele mais uma vez, pois sabia que Gu Shangji iria perguntar a ela sobre isso mais tarde. Oh, estou surpreso ao ouvir sobre esse passado dele. Também é interessante que você seja o salva-vidas dele. Parece que este fortuito deve ter algo a ver com você. Ele semicerrou os olhos. Agora, ele finalmente tinha uma ideia de por que esse chamado afortunado se oporia a ele. A chave ainda era Imei. Para ser honesto, ele percebeu que os novos fortuitos teriam mais ou menos uma conexão com as pessoas ao seu redor, como os invencíveis, mas tolos, Long Tae e Ling, que se levantaram como um perdedor, e agora, ele estava prestes a enfrentar o assumindo o corpo de um especialista, Shu Fan. Isso significa que eu tenho que prestar atenção nas pessoas próximas a mim de agora em diante para encontrar os fortuitos. Ele franziu ligeiramente as sobrancelhas. Embora gostasse de provocar ativamente as pessoas, ele também entendia que um fortuito apareceria imperceptivelmente, como se as fortunas de incontáveis mundos convergissem e mudassem em um determinado momento. Por alguma razão, a trajetória daqueles fortuitos acabou se cruzando com a dele, e foi por isso que o sistema o notificou. Agora que ele havia descoberto tudo, ele de alguma forma encontrou uma maneira de procurar novos Fortuatas Ones, dando-lhe a oportunidade de criar mais dessas situações por conta própria. Mestre, você notou alguma mudança em Shu Fan? Imei não pôde deixar de perguntar com curiosidade. Claro, ela sabia que não deveria perguntar sobre essas coisas, mas não conseguiu conter sua curiosidade, já que Gu Shangji parecia dizer que tinha algo a ver com ela. O atual Shu Fan não é o verdadeiro ele.
Ele sorriu fracamente e ordenou que ela convocasse Shu Fan. Com toda a justiça, o atual Shu Fan estava do mesmo lado que ele porque ambos tinham conflitos com o novo Forte Atazoni, mas Gu Shangji não achava que ele era digno de ser levado a sério. O único valor que ele tinha era deixar Gu Shangji saber qual era a verdadeira origem de Shu Fan. Assim como Gu Shangji estava pensando sobre isso, Shu Fan foi apresentado por Yimei enquanto seu rosto estava cheio de muitas emoções misturadas, como confusão, descrença, nervosismo, apreensão e antecipação. Mestre, eu trouxe Shu Fan para você. Yimei disse respeitosamente enquanto fechava a porta do palácio atrás dela para que o barulho aqui não alarmasse mais ninguém. Asterisco 1, asterisco instantaneamente, todo o palácio ficou tão silencioso que até mesmo a queda de uma agulha podia ser ouvida. Eu não sei de nada. Jovem mestre Shangji, por que você convocou alguém tão pequeno quanto eu tão tarde da noite? Shu Fan ficou parado e gaguejou, como se estivesse prestes a desmaiar no chão. Sua apreensão e ansiedade demonstravam vividamente a humildade e o cuidado de um servo. A expressão em seu rosto era tão perfeita que, se alguém de fora estivesse aqui, não seria capaz de ver nenhuma falha em seu desempenho. Deve-se dizer que ele havia controlado suas emoções com precisão, o que mostrava que ele não era um personagem comum. No entanto, apenas o próprio Shu Fan sabia que a expressão em seu rosto era realmente real. Quando Yimei veio pessoalmente ao complexo onde ele estava descansando e disse a ele que Gu Shangji queria vê-lo, ele imediatamente congelou. Tudo aconteceu tão de repente que ele nem teve tempo de reagir. Por um momento, ele ficou atordoado como se tivesse sido atingido por um raio, deixando-o completamente perdido. Durante o dia, ele já podia sentir que Gu Shangji havia notado suas anormalidades, e mesmo que ele não soubesse como ele conseguiu fazer isso, foi o suficiente para surpreendê-lo. Naquela época, Shu Fan se consolou dizendo que era apenas sua própria imaginação, mas inesperadamente, ele recebeu um aviso à noite de repente para encontrar Gu Shangji. Imediatamente, suas costas estavam quase cobertas de suor frio quando ele sentiu sua coluna e pernas tremerem. Por que Gu Shangji iria querer me ver sem motivo? Não é difícil ver qual é o objetivo dele. Ele queria escapar, mas com seu cultivo e habilidades atuais, até mesmo Yimei na frente poderia facilmente reprimi-lo e deixá-lo imóvel, muito menos a família Gu imortal. Não havia escapatória, então, no final, ele não teve escolha a não ser se preparar e ir ao palácio para atender a convocação de Gu Shangji. O que estou ouvindo agora? Yimei acabou de chamar Gu Shangji de mestre. Não foi assim que ela o chamou no corredor antes. Parece que os segredos de Gu Shangji são muito mais do que eu imaginava. Quando ele se lembrou da maioria dos rumores, ele de repente sentiu um arrepio na espinha ao descobrir alguma verdade por trás do sucessor das artes demoníacas, que o aterrorizou ainda mais. Embora agora ele fosse apenas um alimentador de cavalos, ele não podia deixar de admitir que mesmo com sua identidade anterior, ele ainda não seria capaz de se manter firme na frente de Gu Shangji. No momento, Gu Shangji estava saboreando todas as emoções de Shu Fan enquanto terminava sua xícara de chá sem pressa com um leve sorriso no rosto. Então, ele finalmente falou. Eu me pergunto como devo me dirigir a você, irmão Shua. Assim que suas palavras saíram, as pupilas de Shu Fan encolheram instantaneamente quando sua expressão mudou.
Neste momento, parecia que todo o seu corpo estava sendo aberto, expondo todos os seus segredos para o mundo sem deixar nenhum pedaço. Mesmo que ele não desejasse ter tal segredo, ele ainda estava surpreso com o quão simples e direto Gu Shangji explicou sua origem, fazendo-o se sentir um pouco amargo. Até agora, eu ainda não descobri por que fiquei assim, então como ele foi capaz de ver através de tudo. Pensando nisso, ele de repente teve algum senso de esperança, já que Gu Shangji poderia ajudá-lo. Afinal, com seu status e poder, as palavras de Gu Shangji carregavam um peso enorme que até mesmo os antigos clãs imortais de hoje respeitariam. Irmão Gu, você realmente é perspicaz. Estou surpreso que você tenha visto através de mim. Eu me pergunto como você fez isso. Shu Fan não pôde deixar de dizer amargamente enquanto usava sua forte força de vontade para se forçar a se acalmar. No entanto, ao enfrentar Gu Shangji, especialmente sob tais circunstâncias horríveis, já era o suficiente para ele não gaguejar, muito menos manter a calma. No entanto, quando ele falou, uma aura de longa data e superior ainda saiu de sua boca naturalmente. Parece que eles realmente trocaram de almas. E Mei ficou atordoado. Antes disso, ninguém sabia que sua jovem serva de repente se tornara uma pessoa totalmente diferente, o que era chocante. Não importa como eu vejo através de você. Gu Shangji manteve o sorriso no rosto e continuou: Irmão Shua, você não vai se apresentar a nós. Eu sinto que você não quer ficar neste corpo para sempre. Deve ter sido ruim para alguém ter sua identidade roubada. Afinal, nenhuma grande figura estaria disposta a se transformar repentinamente em um personagem insignificante sem motivo. Irmão Gu, você tem uma maneira de me ajudar. Ao ouvi-lo, a voz de Shu Fan de repente ficou alta e cheia de emoção. Ele não conseguia mais ficar calmo. Se Gu Shangji puder realmente me ajudar a recuperar minha identidade original, farei o que ele disser. Irmão Shua, você não respondeu à minha pergunta anterior. Gu Shangji olhou levemente para ele e retirou seu sorriso. Imediatamente, a expressão de Shu Fan mudou quando ele sentiu um arrepio na espinha. Ele finalmente percebeu que agora não era a hora de pedir a ajuda de Gu Shangji porque ele definitivamente não escolheria ajudá-lo tão facilmente. Neste mundo, ninguém estaria disposto a fazer algo prejudicial a si mesmo, a menos que a pessoa fosse uma boa pessoa idiota que não pediria nenhum favor em troca. Obviamente, Gu Shangji não era esse tipo de pessoa, e Shu Fan sabia disso muito bem. A fim de deixar Gu Shangji ver seu valor, Shu Fan deve deixá-lo saber sobre sua verdadeira identidade. Então ele começou a falar e revelou todo o seu passado com reservas. Ele foi inteligente o suficiente para perceber que não tinha nada no momento, exceto por suas memórias originais. Foi por isso que na frente de Gu Shangji, ele não tinha nenhum lugar para negociar, e estava condenado desde o início a ter seu destino decidido por ele. Irmão Gu, não vou mentir para você. Meu nome é Yeshua. Na verdade, sou filho do Imperador do Céu e fui forçado a me esconder em um retiro desde os tempos antigos até agora. Durante este período, tenho cultivado dentro do Palácio do Imperador do Céu e nunca saí de lá. Normalmente, eu ouvia muitos rumores vindos do mundo exterior, o que me permitia saber mais sobre você. Eu te admirava tanto que eu mal podia esperar para te seguir assim que saísse do meu isolamento.
Estou disposto a fazer qualquer coisa por você, irmão Gu. Ouvindo suas palavras, Mei, que estava de lado, ficou claramente chocada e incrédula enquanto seus lindos olhos se arregalaram. Ela nunca esperaria que o filho do Imperador do Céu Yi, que já governou os antigos clãs imortais, acabasse assim hoje. Se a notícia disso se espalhar, definitivamente causará uma onda de choque. Ninguém ousaria acreditar que isso era real, a menos que vissem com seus próprios olhos, e era por isso que a cabeça de Mei agora zumbia de descrença. Este homem é na verdade o príncipe do céu. O clã da raposa de 9 caudas que a apoiava era um clã imortal antigo, então ela aprendeu muito sobre o príncipe do céu, filho do imperador do céu, que uma vez governou uma geração inteira com seu talento. No entanto, ele foi forçado a se retirar por seu pai posteriormente para que pudesse se concentrar em sua fundação e crescer no futuro, competir com muitos prodígios, comandar o apoio e se tornar uma elite entre os antigos clãs imortais. No entanto, Mei não esperava encontrar o príncipe do céu em tal estado que ele estava tratando Gu Shangji com uma atitude humilde, quase lisonjeira. Diante dos Ancient Immortal Clans, a identidade do Sky Prince não era diferente de um príncipe de todos os humanos, um status extremamente honrado. Eu não posso acreditar que ele é o príncipe do céu. Os pensamentos de Gu Shangji eram quase os mesmos que os dela, mas ele colocou mais consideração nisso. Isso significa que o príncipe do céu que atualmente está cultivando dentro do palácio do imperador do céu é na verdade o jovem servo que Mei salvou uma vez. Uma mudança tão drástica de identidade combina com o clichê de assumir o controle do corpo de um especialista que eu conheço. É uma pena que ele não tenha roubado a identidade de um antigo imperador e causado confusão. No entanto, isso é bastante interessante. Depois de se tornar repentinamente o príncipe do céu, presumo que o jovem servo está começando a ter pensamentos sobre Mei do clã Raposa de 9 caudas que ele não ousava ter antes. Neste caso, é inevitável que eu me envolva neste assunto. No final, ainda é apenas um enredo clichê, mas uma formiga sempre será uma formiga. Mesmo que ele tenha mudado de identidade e agora sonhe em se tornar um dragão, ainda é ridículo. Mesmo que o host original esteja na minha frente. Depois que ele entendeu toda a situação, seus olhos começaram a ficar mais frios. Em seus olhos, essas eram as únicas coisas que Shu Fan poderia oferecer a ele. Depois de obter as respostas dele, ele tinha certeza de que, além de suas memórias, Shu Fan não tinha mais nada na manga. Caso contrário, Gu Shangji não teria perdido tanto tempo com ele. Instantaneamente, Shu Fan também notou que algo estava errado, fazendo com que sua expressão mudasse. Oh não! Seu rosto estava cheio de desespero enquanto ele se preparava para recuar. Asterisco 1, asterisco no entanto, no momento em que a palma da mão de Gu Shangji pousou, o vazio imediatamente desmoronou e uma enorme palma traseira caiu, cobrindo tudo e agarrando-o em um instante. Onde você pensa que está indo, irmão Shua? Gu Shangji perguntou fracamente. Gu Shangji, você pode, por favor, não me matar. Juro que vou ouvir todos os seus pedidos. Não importa o que, o rosto de Shu Fan ficou pálido e cheio de desespero. Mesmo que ele tenha adivinhado o segredo de Gu Shangji, isso não representou nenhuma ameaça para ele. Asterisco puff, asterisco no entanto, antes que ele pudesse terminar suas palavras,
Gu Shangji pousou a palma da mão e o corpo de Shu Fan explodiu instantaneamente. No entanto, entre a névoa de sangue, um Grand Flask preto emergiu e flutuou para cima e para baixo antes de enraizar no meio. Gu Shangji estava refinando e absorvendo a alma de Shu Fan para que ele pudesse ler suas muitas memórias. Esses fragmentos de alma continham o acúmulo de sua herança como o príncipe do céu, bem como técnicas, escrituras, percepção dos princípios mundiais e muito mais. Para Gu Shangji, era melhor do que nada, e o que mais o intrigava eram as memórias de Shu Fan. Afinal, com essas memórias e os fragmentos de alma que ele havia absorvido, ele poderia facilmente criar outro boneco Sky Prince sob seu controle total. Mesmo sem os métodos de controle do corpo de um especialista, ele ainda poderia conseguir a mesma coisa. Quanto ao Shu Fan na frente dele, ele era apenas um servo inútil que provavelmente adivinhou o segredo de Gu Shangji, então, naturalmente, não havia sentido em mantê-lo vivo. Quanto ao jovem servo que havia roubado a identidade do príncipe do céu, Gu Shangji não se importava, pois o via apenas como um candidato perfeito para continuar levando a culpa por ele. Se alguém perguntar sobre o seu jovem servo, diga-lhes que ele enlouqueceu e está desaparecido. Ele ordenou Mei antes de deixar o palácio. Sim, mestre. Ela acenou com a cabeça e começou a limpar o cheiro que permaneceu no palácio. Isso era algo com o qual ela estava além de familiarizada. Agora, o atual príncipe do céu deve estar procurando em todos os lugares pelo jovem servo para que ele possa matá-lo. Caso contrário, ele não seria capaz de viver em paz. Então, por que não dou uma mão amiga? Porém, o verdadeiro motivo é não alertá-lo inadvertidamente. Ou então, o príncipe celestial não mostraria seu rosto quando ficasse com medo. As muitas heranças do imperador do céu precisam ser combinadas com sua linhagem, mas o mesmo não pode ser dito sobre suas outras habilidades divinas. Depois de retornar ao seu palácio, Gu Shangji não pôde deixar de apertar os olhos. Logo, ele combinou os fragmentos de alma do príncipe do céu e refinou uma runa misteriosa que emitia uma luz nebulosa antes de inseri-la no fantoche do reino do Senhor Sagrado. A runa continha a energia restante da montanha do Imperador do Céu, o que a tornava ainda mais perfeita. Então, ele acenou com a cabeça com uma leve satisfação, já que não esperava que todos acreditassem em seu ato, mas o mais importante, ele precisava causar confusão. Quer as pessoas escolhessem suspeitar ou acreditar, não seria rastreado até ele, não importa o que. Não demorou muito. Ainda não é tarde demais. Rapidamente, ele olhou para a luz da lua lá fora. Pelo que parece, agora é um bom momento. Pensando nisso, ele olhou para o complexo do palácio em que a família imortal Wang estava descansando esta noite. Em seus olhos, uma vaga runa preta e branca fluía enquanto ele determinava rapidamente a localização do palácio de Wang Zijin. Asterisco 1, asterisco de repente, ele levantou a mão e a marionete do reino do Senhor Sagrado apareceu instantaneamente no vazio. Sua figura alta e olhar implacável foram engolfados por uma camada de estranhas luzes e runas, como se não houvesse nenhum sinal de vida. Gu Shangji murmurou enquanto uma runa do tamanho de uma palma pousou na mão da marionete. Sim, mestre. No momento seguinte, o boneco seguiu suas ordens e instantaneamente penetrou no vazio.
Uma energia assustadora convergiu e rapidamente abriu caminho em direção ao palácio de Wang Zijin como uma névoa negra. Wang Zijin, é melhor você não me decepcionar. Preciso que você aguente firme até que eu venha salvá-lo. Olhando para a direção, Gu Shangji parecia estar intrigado. A runa que ele acabou de dar ao boneco era um talismã de ocultação que ele comprou na loja do sistema. Por um período de tempo, esconderia facilmente tudo e garantiria que nenhuma energia vazasse. Foi por isso que Gu Shangji não estava preocupado que a aura de uma batalha vazasse por causa de uma luta terrível e chamou a atenção de outros especialistas poderosos que poderiam resgatá-la antes dele. Afinal, ele havia cronometrado tudo perfeitamente. Wang Zijin está no reino quase sagrado, e ela está enfrentando uma marionete no reino do Senhor Sagrado. Então ela deve ter algumas habilidades para se proteger e não ser morta tão rapidamente.